é normal pra caralho. E quem não entende isso como normal amor de Deus, porra, né? pelo amor de Deus, porque as pessoas na internet se sentem dona da outra, tá ligado? Sim. Tanto é que o que você falou de dar mais a sua opinião no Twitter, você acha que isso realmente... Você tá lá, você... Como é que eu posso te dizer? Você fica muito... Vira alvo das pessoas por tá toda hora dando a sua cara a tapa. Nossa, passar Oxe, eu já opinião. fui cancelado sei lá quantas vezes no Twitter, mano. É porque, cara, a gente tem que entender, assim, eu sinto que o Twitter hoje em dia é uma das redes sociais mais polarizadas, assim, Twitter e Facebook. E quando você tem uma rede muito polarizada, significa que qualquer opinião que não vá para os extremos vai ser atacada. Ou vai ser entendida por um lado como extremo. Então, se você é um cara de extrema direita, qualquer opinião minha pode até ser decente. Você vai achar que eu sou esquerdista. Se você é um cara de extrema esquerda e se eu não seguir a sua cartilha da extrema esquerda, você vai me atacar. E isso acontece o tempo inteiro, porque todas as pessoas enxergam as coisas através de um filtro. É um filtro ideológico. O que é certo pra você não vai ser certo pra mim, porque você enxerga a vida e o mundo através de um filtro. Verdade. E todo mundo enxerga a vida através de um filtro. Porque esse filtro ele é criado através das suas vivências, das suas referências, das pessoas que você convive, as opiniões que você ouve. Tudo isso vai criando esse filtro. Mas por isso que eu acho que todo mundo tem que ter um pouco a cabeça mais aberta pra ter um pouco mais de empatia com as outras pessoas. Então, esse é o problema. Isso é uma coisa que eu falei no Christian, né? De que as redes sociais hoje em dia, elas causaram isso. Eu não vou dizer que foi de propósito. De que, tipo assim, o Mark Zuckerberg com o rabinho do capeta ali no trono dele, com o chifrinho, falando, eu vou polarizar o mundo. Não, eu acho que ele tentou criar uma coisa legal, ele tentou conectar as pessoas, mas o algoritmo dessas plataformas, e não só o Facebook, todas as outras plataformas, ele é um algoritmo seletivo, porque com o tempo você vai filtrando o que você não gosta e vai deixando só o que corresponde com a sua visão. E aí o que acontece? Passa um ano, você só vendo coisas de pessoas que você concorda, apareceu uma vírgula de alguém que você não concorda, você unfollow, não quero mais ver essa pessoa, pau no cu dela. O que você faz? Depois de um ano só vendo coisas que você concorda, você cria a falsa impressão de que todo mundo concorda com você, de que a sua visão de vida é a certa e de que qualquer pessoa que discordar de você é um ignorante, um retardado, um babaca. Nossa, é verdade. E isso faz com que você perca a sua capacidade de discutir com uma pessoa que tem um ponto de vista diferente de você. E a pessoa que você não concorda perca a capacidade de seguir, porque muitas vezes essa pessoa é cancelada e não tem outra chance, porque a internet realmente cancela. Isso é perigosíssimo, cara, porque assim, se você fica um ano só vendo coisas de pessoas que você concorda, a primeira coisa que vem de fora da bolha pra você é um absurdo. E o que isso cria? Polarização. Por quê? Porque as pessoas não conseguem mais argumentar, porque não existe mais o meio termo. Existe o certo e existe o errado na cabeça daquela pessoa. E as pessoas precisam entender que nada na vida é tão simples assim. Não é tipo, tá certo ou tá errado. Existe o meio termo, existe muita coisa no meio pra se discutir antes de chegar no tá certo ou tá errado. E quando a gente simplifica demais essas coisas, a gente perde a oportunidade de aprender com o outro lado. E é isso que as redes sociais começaram a criar. Elas criam pessoas que estão expostas só a um ponto de vista, que não tem mais a capacidade de conseguir discordar de alguém. Porque no mundo dela, na visão dela, ela tá certa. E aí quando outra pessoa traz um outro ponto de vista, é um choque. Porque ela tá tanto tempo vendo só pessoas concordando com ela, e quando chega alguém do outro lado, fala, mas peraí, eu não acho que é bem assim. O quê? Mas 100 pessoas no meu Facebook concordam comigo. Eu postei aquilo ali e tem 50 likes e só comentários de pessoas falando, é isso aí, é isso mesmo, tá certo. Você. E aí, como é que você pega essa pessoa e joga no mundo? E como é que... ou melhor, joga na sociedade, e o que isso vai causar? Brigas, intriga, polarização, que é justamente o que a gente está vivendo agora. Existem dados, existem pesquisas sérias que mostram que o mundo nunca esteve tão polarizado. Tipo assim, não existe mais o meio termo, existe esse lado versus esse lado. E não tem conversa E também, aí não tem conversa. E aí a gente não chega a lugar nenhum. A gente só fica brigando, é só um lado contra o outro. Um lado acha que tá certo, outro lado acha que tá certo. As pessoas só seguem quem elas concordam e o algoritmo só vai
cada vez mais incentivando você a repetir esse comportamento. E isso é perigosíssimo, que vai chegar num ponto seríssimo, que a gente tá indo pra esse lugar de guerra civil, brother. De onde não tem mais conversa, e é isso. É um lado acha que tá certo, outro lado acha que tá certo, e ninguém mais conversa. Acabou a civilidade. Não tem mais, as pessoas não são mais civilizadas em termos de debate. É tipo, eu contra você e acabou. Isso é perigoso. Mas... Não, fala. Deixa eu falar então, gordão. Mas já que você disse tudo isso, você acha que hoje, a pessoa sabendo que é desse jeito, vale a pena ela dar a opinião política dela no Twitter ao ponto de ser atacada desse jeito, mano? Porque às vezes eu tenho muita vontade de falar as coisas que eu penso, mas às vezes pra manter eu quieto ali no meu canto, mais tranquilo, eu falo assim, não precisa. Mas tem coisa que eu falo assim, se eu não falar isso, pelo amor de Deus, como assim? Cara, vai da saúde mental de cada um. Tipo assim, tem época que eu tô mais blindado e que eu consigo dar minha opinião de forma mais sincera. Agora, teve outras épocas que eu estava em frangalhos mentalmente e de que, sabe, eu não conseguiria tancar um hate, né? Eu não conseguiria lidar muito bem com o hate. E aí eu fico mais na minha. Então vai de cada pessoa. Se você acha que você tem a mentalidade, a saúde mental para lidar com esses ataques, vai lá e expõe sua opinião. Mas é sempre importante lembrar que é a sua opinião. E que vão ter pessoas que vão discordar. E que essas pessoas que estão discordando não são vilões. E não necessariamente estão erradas. E que a gente tem que abrir um pouco mais espaço pro diálogo. De tipo, tudo bem a pessoa ir lá e dar a opinião dela. E acreditar numa coisa. O problema maior é aquela pessoa acreditar naquilo e se fechar para qualquer outro argumento. Aí é perigoso. Porque aí, querido, você não tá dando a sua opinião. Você tá simplesmente postando o que você pensa e você só quer ver outras pessoas concordando com você. Você não quer jogar a sua opinião para um debate. Você não, eu vou dar... Porque quando você dá a sua opinião, você tem que estar disposto a ouvir a do colega. Eu tô dando minha opinião, então eu vou ouvir a do meu colega. E vamos debater. Esses dias, o Rolandinho postou lá no Twitter a questão do paywall. E a gente tava debatendo sobre isso. Eu achei super propositivo o debate. O que é o paywall? Você vai lá, tem uma matériazinha lá que você vai clicar, você vai seco para ler a matéria e é só para assinante. Nossa. É o famoso, é a parede paga, é o paywall. Então, é o clickbait. Você precisa pagar para ler a matéria. E aí eu dei minha opinião de que eu acho um absurdo isso. É só pagar para ter... Cara, hoje em dia as pessoas não pagam para vídeo. Elas vão pagar para uma matéria. E não é uma questão... Eu não tô falando que o jornalista não merece... receber pelo que ele faz. Pelo contrário, acho que o jornalista, hoje em dia, o bom jornalista, ele é essencial. Ele presta um serviço essencial para a sociedade, ele tem que ser bem remunerado, ele tem que ser valorizado. Mas os grandes jornais precisam entender que esse método de paywall, onde você tem que pagar, não funciona, brother. As pessoas elas estão lendo só matéria e compartilhando. De graça elas já não clicam na matéria. Aí você quer fazer o cara pagar para ler aquilo... Mas fuder, ninguém vai pagar, mano. Ninguém vai pagar. Ninguém, mano. Pensa em outro modelo. Existem... Pô, quanto tempo a gente tá produzindo conteúdo? Pô, quanto tempo eu produzo conteúdo pra internet de graça, velho? E que eu pago uma equipe, pesquisador, roteirista e o cacete. E é de graça lá no YouTube pra todo mundo ver. E eu arrumei outros métodos de monetizar. Faz 10 anos, né? 10 anos de YouTube. Só que assim, eu arrumei outros métodos de monetizar o meu conteúdo. Por que os grandes jornais não podem? E existem já alguns... tentando fazer isso. O The Intercept, eles têm um sistema legal de vaquinha. Pra quem quer ir lá e ajudar financeiramente, pode ajudar. Mas não segregue a informação. Principalmente quando ela é essencial. E tá na Constituição o direito à informação. Entendeu? Então não faça isso. É perigosíssimo. Porque, imagina, as pessoas não têm dinheiro, velho, pra pagar a internet direito. Vai ter dinheiro pra pagar em assinatura de jornal. E, aliás, é uma internet que você paga caro e é uma merda, né? Então aí você complica de todos os lados. Mas o quê? Você tava discordando e aí no Twitter? E aí o Rolandinho ele falou que também, que ele não concordava. E aí eu lembro de entrar no tweet dele e ver uma galera, claro, jornalista... metendo pau. E aí eu falo, não, eu vou dar a minha opinião. Só que assim, não foi. Eu achei bacana, porque assim, foi um debate, tipo, onde cada lado mostrou seu ponto de vista. Tinha uma jornalista que tava discordando do Rolandinho, ela fez de uma forma educada, mostrou o ponto dela, ele foi lá, rebateu. Aí no final eu também dei minha opinião. Eu falei, pô, que legal. Cada um mostrou seu ponto de vista, cada um deu seu argumento, todo mundo com respeito. No final das contas, eu tenho certeza que ela olhou de uma forma diferente. Eu também parei pra pensar um pouco mais no lado da jornalista. Sim. E todo mundo saiu ganhando.
olha que legal! É isso que eu falo, mano. Precisa, tipo, ir lá, se dar sua opinião. Ah, teu esquerdista! Querido! Se você ir nas minhas redes sociais e me chamar de esquerdista, não vai mudar nada na minha vida. Você não vai mudar minha opinião, você não vai fazer eu olhar o seu lado de uma forma mais empática. Pelo contrário, você vai fazer eu ter raiva de você, porque eu dei minha opinião, você foi lá e me xingou. Eu vou olhar pra você e falar, que idiota, mano. Foda-se. Ao invés de você ir lá e dar um argumento propositivo que vai fazer eu... Opa, peraí, o cara jogou um argumento aqui, eu preciso rebater com um argumento melhor. E aí eu vou ter que pensar, e eu vou ter que ir lá pesquisar. Isso é propositivo, isso é legal. Entendeu? E as pessoas precisam entender isso. Tem que parar com essa coisa dessa polarização. Eu sei que não é eu falar que vai mudar alguma coisa. Mas enfim, é minha opinião. Eu acho que as pessoas precisam dar uma relaxada, calma. Eu acho que o que pode acontecer é a galera explicar do porquê ela pensa assim. Castanhari, você pensa desse jeito, mas a minha vida é assim, então por isso eu penso desse jeito. Aí o Castanhari vai vir com outro... Porque, mano, o Castanhari é de Osasco também, eu sou de Osasco, e eu acho que a gente tem um pouco mais dessa consciência, porque eu, falando de mim agora, que é o que eu posso falar melhor, eu experimentei... Hoje eu experimento os dois lados da moeda, tá ligado? Eu vou lá ver meus amigos de onde o pessoal vive do mesmo jeito de como eu cresci. E eu sei como é que é a vida dos caras, então eu consigo entender porque os caras têm aquela opinião, tá ligado? É verdade. E eu falo assim, puta, mano, você tem essa opinião porque é desse jeito. Mas tá desse jeito porque aquele cara lá fez ser desse jeito, tá ligado?